não. Enfim, tá aí. Chegou ela. Bom dia, minha irmã. Paz do Senhor. Tudo bem? É Marilyn ou é Marilyn? É Marilyn. Marilyn, pronto. Marilyn, Nenhum nem Marilyn. outro. Que beleza. O Mas, apresentador errou as duas alternativas. Que não, beleza. Mas mas, além. Agora sim, agora com certeza. Marilyn. mas, Marilyn a culpa, Carolina. mas a culpa não é sua, não, viu? Quem mandou escolherem um nome desse? Mas não, mas é assim mesmo. A gente tenta, por isso que às vezes a gente tem que pagar uns miquinhos aqui nas lives É, normal. para poder aprender. Mas Normal. acalme seu coração que você não é o único, não, viu? Oh, glória a Deus. Oh, tô comemorando aqui. Amém. Poxa, muita alegria poder te receber aqui. Seja muito bem-vinda pela primeira vez aqui na Rádio Visionária. Prazer é todo meu, é uma alegria estar com vocês. E eu sempre estou acompanhando, né, o trabalho de vocês aqui no Instagram, sempre acompanhando. Sou seguidora da rádio, né? E para mim é uma alegria Oh, muito grande amém. estar conversando com vocês. E muito obrigada por esse espaço, muito obrigada pelo convite. Eu me sinto honrada da gente poder conversar, né? E falar um pouquinho daquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Amém. Para nós também é uma alegria poder aqui te receber. Ô, Marilyn, você é da onde? Pelo sotaque você vê, É, você aí tá, assim, é baiana, é pernambucana, assim, qual é o teu estado? eu, De onde a Marilyn veio? Você acertou porque eu sou nordestina, né? Eu sou nordestina, sou de Alagoas. Eu sou de Alagoas, Alagoana. eu moro aqui no interior de Alagoas, numa cidade chamada Palmeira dos Índios. Eu sou nascida Já ouvi nessa falar. cidade, e moro aqui. Nós fazemos aqui um trabalho missionário, né? Meu esposo e eu há 23 anos. Nós estamos aqui pastoreando, fazendo um trabalho muito importante, né, da obra de Deus aqui. Mas eu estou na minha cidade natal, né? E é uma alegria Que muito legal. grande poder falar com você hoje. Amém. Poxa, que legal. Meus pais são paraibanos, então a gente Ai, tem que muito legal! carinho pelo povo do Pertinho, muito Nordeste. pertinho, muito Netinho, pertinho. tá ali do É, lado. Tá verdade. ali do lado. Glória a Deus. Merlin, explica um pouquinho desse trabalho missionário. O que vocês fazem especificamente dentro da tua cidade, né? Esse trabalho pastoral missionário. Conta um pouquinho para nós sobre esse trabalho. A nossa igreja, ela nasceu exatamente no dia 2 de janeiro de 1999. Então, nós começamos esse trabalho com a parte de assistência social. A gente começou assim aqui. O meu esposo, ele veio como missionário, ele não é daqui, ele é natural de Rondônia, mas ele tinha feito um trabalho fora do Brasil, na Argentina, no Chile, e ele estava se preparando para ir para o Japão. E Deus mudou assim todos os planos e trouxe ele para cá, para o Nordeste. Foi algo assim muito direcionado por Deus. E aqui nós começamos a fazer um trabalho com famílias carentes. Foi assim que nasceu a igreja, lá em 99. Começamos na sala da casa da minha mãe, né? Só a gente, e convidando pessoas que não eram crentes, que não conheciam Jesus. O nosso trabalho sempre foi esse. Porque assim, a gente sabe que é comum, geralmente as igrejas, principalmente hoje com a internet, e aqui não é uma crítica, eu estou só fazendo uma distinção do nosso trabalho. Geralmente as igrejas começam com muitas pessoas que já são crentes, aquela coisa toda, enfim. Mas a gente começou do zero mesmo. Só eu, meu esposo, a minha família. E aí nós fomos fazendo esse trabalho, primeiro de evangelismo e também de assistência social, porque nós temos uma região muito carente, você sabe, né? Todo mundo conhece o Nordeste por essa, não só pelas belezas naturais, mas também por essa questão da pobreza, da carência. Então, assim, nós tínhamos na época, né? Eu digo isso no passado porque as coisas mudaram e mudaram muito, né? Mas nós tínhamos uma região muito carente, povoados, sítios, onde as pessoas, por exemplo, tinha um sítio, um povoado, que a gente fazia um trabalho missionário aqui perto, que tinha pessoas que nunca tinham calçado nenhuma sandália, pessoas que andavam com o pé Uau. no chão.
era assim, parecia um pedacinho da África. E quando nós chegamos nesse lugar, nós levamos em primeiro lugar Jesus e depois nós fizemos todo um trabalho nessa comunidade. Hoje a comunidade é completamente diferente. E olhe, que faz muito tempo que a gente não faz mais esse trabalho lá, porque meu esposo chegou a construir um poço lá, uma cisterna, porque eles bebiam a água que o gado bebia. Então, assim, a gente a gente conseguiu fazer algumas pequenas melhorias. Outras igrejas também entraram nesse trabalho, inclusive hoje já tem outros trabalhos lá também. E assim, a gente foi levando pequenas mudanças nesses povoados que, graças a Deus, hoje tem uma outra realidade. A gente está falando aqui de 22 anos, né? De 23 anos. Então, assim, a gente começou dessa forma. Hoje, a igreja, ela é estabelecida, nós temos uma igreja hoje consolidada e continuamos com a mesma visão de falar de Jesus para quem não conhece Jesus. A nossa igreja tem, sim, algumas pessoas que vieram de outras denominações, mas que na maioria das vezes estavam afastadas, né, que estavam frias na fé, mas a gente assim tem a alegria de dizer que o nosso ministério ele é composto por 99,9% de pessoas que aceitaram Jesus no nosso ministério. Então, por isso que eu digo, o nosso trabalho é um trabalho missionário, né? A gente não se interessa em tirar ninguém de suas igrejas. O nosso foco é ganhar almas para o reino. O nome da nossa igreja é a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós temos só aqui na nossa cidade e no interior, numa cidade mais no interior ainda, que é uma cidade chamada Olivença, que também é a mesma visão, o mesmo trabalho missionário. E é isso que a gente tem feito ao longo desses 23 anos aqui. Amém. Glória a Deus por isso. Essa questão da visão, né? Você ter... Não é porque eu estou falando de rádio visionária, mas sim, a visão, sim. A visão do reino, né, em cima de cada região onde você atua. Né? Então, existe a questão da esfera de ação. Né? Então, glória a Deus por essa visão, né, de poder pegar, né, essas pessoas, né, e mais do que tudo você conseguir evangelizar, não somente o trabalho discipulado, o trabalho de missionário, mas a questão do evangelismo, do discipulado, né, o cuidado com essas pessoas, né, treinar essas pessoas, né, para poder servir, enfim. Pode complementar, né? Eu só queria deixar aqui uma palavra sobre dentro disso, eu não posso esquecer, porque é algo que eu tenho falado nesses últimos dias na igreja. Que assim, e eu até fiz uma live aqui no meu Instagram recentemente falando sobre isso, né? O Nordeste, o problema do Nordeste e a miséria que assola alguns lugares do Nordeste, que, né, se espalha. O grande problema é realmente a falta do conhecimento de Jesus, do conhecimento da verdade, né? E enquanto a gente não entender isso, o Nordeste vai continuar cada vez mais miserável. Porque as pessoas elas têm uma mentalidade de alimentar as pessoas temporariamente, de dar uma cesta básica, de resolver um problema momentâneo, mas elas não têm o pensamento de resolver, de fato, a causa. Muitas vezes a gente fica tratando sintomas. O sintoma é a pobreza, a miséria. Mas o que está por trás disso? Porque quando Jesus entra na vida de alguém, essa pessoa ela é liberta e ela começa a reivindicar aquilo que ela tem direito no reino de Deus. E eu digo isso com base em não em pesquisas, não em algo que alguém ou me falou, me contou, mas eu vejo isso no nosso ambiente, na nossa igreja. As pessoas elas chegam muitas vezes passando fome, muitas vezes a igreja, porque a nossa área social é uma área muito, muito forte, faz parte do nosso DNA. As pessoas chegam passando fome, as pessoas chegam doentes, e quando Jesus entra na vida delas, isso se transforma. Essas mesmas pessoas começam agora a trabalhar, é como o apóstolo Paulo disse, né? Antes você não trabalhava, agora você trabalha. Você agora se sustenta com as suas mãos. Então, muitas vezes, a gente está tentando resolver um problema, apenas os sintomas. E eu sempre digo como nordestina, que o problema do Nordeste é a falta do conhecimento. As pessoas são escravizadas aqui pela ignorância. E essa ignorância leia-se em todas as áreas.
Essa ignorância, ela é na política, ela é na educação, ela é na área espiritual. Então, quando Jesus entra na vida das pessoas, elas se libertam e, consequentemente, elas prosperam, elas avançam e essa miséria vai embora. Então, é muito importante isso. Talvez, eu sei que eu estou falando aqui com pessoas de fora do Nordeste. Você quer ajudar o Nordeste? Você precisa orar pelo Nordeste para que Jesus salve o Nordeste. Eu sempre digo, desde que eu me entendo de gente, toneladas e toneladas de alimentos chegam aqui no Nordeste, toneladas e toneladas de roupas, de brinquedos chegam aqui, e por mais que se faça, a miséria não vai embora. Por quê? Porque não adianta tratar sintoma, tem que tratar a causa. Quando as pessoas elas conhecem a verdade, elas são libertas. Muito bom isso que você está falando, Merlin. Uma coisa da questão do bombeiro apagando foguinho. Né? Então você vai apagar foguinho aqui, foguinho ali, foguinho ali, foguinho outro lado, e foguinho vai continuar. Você vai ter toda hora. Né? Então, a Bíblia fala bem claramente, você que está nos assistindo aqui, a Bíblia fala bem claramente, Romanos 12:2, é um texto muito clássico. Isso. E não vos conformeis com este mundo, com este século, né, em algumas versões, mas transformai-vos pela renovação do nosso entendimento. Isso. É necessário a renovação do nosso entendimento. Quando o nosso entendimento muda, tudo muda. Nosso apóstolo tem ensinado... Pode falar, Mary. A maior escravidão é a escravidão da mente. Todo o resto é consequência. Eu falo disso porque assim, só quem entende o Nordeste é quem vive a realidade do Nordeste. E aí você entende em todas as áreas, né? A gente vê a realidade de um lugar mais desenvolvido. As cidades do Nordeste, onde as pessoas são mais esclarecidas, onde as pessoas têm oportunidade de trabalho, onde as pessoas elas são incentivadas a crescer, a avançar, elas têm uma outra realidade. Agora, quanto menor a cidade, quanto menor a informação, mais escravas e dependentes de poderes políticos, governantes, as pessoas são. Essa é a realidade dos interiores. Né? Eu sei que você tem família aqui no Nordeste, eles vão te falar a mesma coisa. Essa é a realidade das pequenas cidades, dos pequenos povoados do Nordeste. São pessoas que estão escravizadas na mente e que elas acham o seguinte, não, se o fulano não me der, eu não vou ter nada. Então eu tenho que estar aqui com um pires na mão pedindo, é o fulano que vai trazer comida para mim. E elas não entendem que elas já têm, Deus já deu a elas toda a capacidade para que elas possam garantir a sua sobrevivência. Então é esse trabalho que a gente faz aqui, que é um trabalho de formiguinha, mas não somos os únicos, graças a Deus, são muitas pessoas. Deus tem levantado homens e mulheres de Deus no Nordeste para fazer a diferença e a gente vê a mudança a gente vê a mudança acontecendo onde Jesus chega, porque onde Jesus chega, a ignorância vai embora. Jesus é a luz, Jesus é a verdade. Quando ele chega, a ignorância vai embora. Então, nós precisamos ganhar almas para Jesus e falar de Jesus. A cesta básica, ela é necessária. A assistência social é necessária. Isso faz parte do DNA da igreja. Isso faz parte do DNA do cristão. A Bíblia nos ensina isso do Velho ao Novo Testamento, que nós não podemos desprezar nem esquecer os pobres. Porém, os pobres precisam do alimento espiritual em primeiro lugar. O alimento físico tem que ser o combo, né? Tem que ser o complemento. Mas o mais importante é mostrar para elas... Eu sempre estou citando o exemplo do diálogo de Jesus com a mulher samaritana. Aquela mulher estava interessada numa água física, uma necessidade todos nós precisamos. Ela estava certa em buscar a sua sobrevivência. E quando Jesus disse que tinha uma água, que ela nunca mais ia sentir sede, ela já pensou logo, eu preciso dessa água para que nunca mais eu tenha que vir aqui. Então, as pessoas são assim, elas querem resolver um problema do seu físico. Só que Jesus, ali no diálogo dele com a mulher samaritana, ele diz que o problema, que a água que ele tem é uma água muito mais excelente. Que o problema que ele resolve é um problema muito maior. E aquele diálogo, e a água verdadeira que Jesus deu àquela mulher, mudou a vida dela por completo. Então, eu creio nisso. Eu creio que nós precisamos dessa água verdadeira, que sacia essa sede, que resolve o problema, a causa do problema, e não só o sintoma do problema. Perfeito. Essa questão de algumas
muito, talvez por conta do passado, por conta de algumas, de muito tempo, a gente foi ensinado, né, primeiramente, a questão de Sim, mudança de comportamento e de atitude. sim, sim. Comportamento e atitude. Mas a coisa é muito mais acima. Com A coisa é muito certeza, mais. com Existe certeza. uma. Nós temos sido ensinados aqui, Magni, a respeito de uma pirâmide. Sim, Primeiramente, trabalhar a espiritualidade. Depois, trabalhar crenças e valores. sim, Depois, aí sim, você mudar comportamento e atitude. Porque não verdade. adianta, você pode mudar de local, você pode mudar de cidade, não adianta. A coisa vai continuar ali se você. A coisa tem que ser de cima para baixo. E isso precisa É, ser trabalhado na mentalidade das pessoas. As pessoas estão, como você falou, a questão dos sintomas, estão trabalhando uhum, mais os sintomas do que a própria causa. Né? Quando exatamente. a causa é realmente trabalhada, aí sim o restante vai conseguir ser trabalhado. Então, é não se contentar com pouco. É, também Mateus 6,33 é bem claro Sim, nisso. Em primeiro lugar, sim, o reino. sim, Depois a justiça. E as demais coisas são acrescentadas. Muitos de nós somos ensinados a dependência, depender de terceiros. Não vamos terceirizar a coisa. Não, tem que partir de exatamente, você mesmo. Ah, porque eu sou exatamente. pobre, que não sei o quê. Trabalhe para isso. Isso, Trabalhe para isso. Busque. E mais do que tudo, primeiramente, espiritualidade, crenças e valores. E aí sim, comportamento e atitude vai mudar. Então, fica a exatamente, dica. exatamente. Isso é muito importante para abrir a mente das pessoas, porque toda essa escravidão da mente que a gente presencia há anos, eu que estou aqui a minha vida inteira, e eu percebo isso, essa escravidão da mente, o foco está aí. Então, quando Jesus liberta a mente das pessoas, elas começam a enxergar, e como o apóstolo Paulo, né? As escamas caem dos olhos e ele começa a ter uma nova visão. Então, quando a mente é transformada, quando a visão ela é ampliada, as pessoas começam a perceber, né, qual é o rumo, qual é o destino. E aí ninguém mais consegue escravizar. Eu sonho com isso. A minha maior oração, meu maior desejo é que o povo nordestino seja liberto pelo sangue de Jesus Amém. e que eles possam ver que não vem da mão dos homens a sua provisão, vem das mãos do Senhor. E quando isso acontecer, nós vamos destruir a corrupção em todas as áreas. Nenhum político corrupto vai conseguir subir ao poder quando o povo tem o conhecimento da verdade. Só sobe ao poder, a gente só tem esse sistema corrupto, a gente só vive essa coisa da corrupção, a gente só é vítima dessa situação, a gente só vê essas pessoas subindo ao poder porque ainda existem aqueles que são escravos dessa mentalidade. Quando as pessoas são libertas, é por isso que o Nordeste ele sempre é blindado por algumas pessoas. Não, tem que ser o Nordeste pobrezinho, porque enquanto o Nordeste for pobrezinho, os corruptos subirão ao poder. Quando o Nordeste deslanchar, quando o nordestino for liberto, nunca mais um corrupto vai ocupar uma cadeira de poder nesse lugar. Eu creio nisso. Amém. Eu também creio plenamente, concordo. Em gênero, número e grau. Glória a Deus por isso. Fica essa mensagem aí em nome de Jesus. Ô, Amém. Merlin, mas vamos falar sobre o seu trabalho musical. Também, Amém. além de pastora, além de Sim. ministra do Senhor, é uma cantora, né? Eu queria que você contasse um pouquinho para nós sobre o seu início. Eu achei muito interessante que com 1 ano e 8 meses você já gravou, né? Você já teve a experiência de gravar. Conta um pouquinho sobre isso e o seu início na música, essa paixão pela música. Na verdade, assim, a música aconteceu de uma forma muito natural na minha vida, porque quando eu nasci, o meu pai, ele já era um cantor com LP gravado. Não sei se você vai lembrar do LP. Uh, Eu acho que algumas pessoas vão lembrar, outras não, né? O LP era um discão, assim, preto, né? O meu pai já tinha, eu acho que ele já tinha um LP gravado quando eu nasci, e logo assim, na minha primeira infância, ele gravou o segundo. Então, os meus pais, né, já respiravam isso. A minha mãe, tanto a minha mãe quanto o meu pai,
respiravam a música na igreja. Minha mãe cantava no coral, cantava como back do meu pai. Meu pai tinha uma banda, ele era o responsável pelo Ministério de Louvor da igreja, ele era filho do pastor na época. Então, assim, quando eu nasci, o ambiente era esse, era um ambiente musical. E o meu pai tinha estúdio em casa, estúdio de ensaios e de gravação só para fazer a tal da fita demo, né? Que até hoje a gente usa. Fazer aquela primeira gravação antes de entrar no estúdio, de fato. E aí, essas gravações, porque essa é uma das, mas eu gravei várias músicas, assim como o meu pai em casa, porque na hora que ele estava ensaiando, eu chegava, né? Eu chegava, minha mãe conta que eu chegava e queria gravar, e queria cantar. Então, infelizmente, na minha época, a tecnologia não era como hoje, né? Talvez, eu digo, isso é uma pena, porque eu queria muito ter outros registros. Eu tenho poucos registros da minha infância, eu tenho poucas fotos e principalmente vídeo eu não tenho nenhum. Então eu tenho uma fita de áudio com algumas gravações, mas aconteceram muitas, né? Mas a gente não tinha essa tecnologia, enfim. Mas eu gravei de brincadeira, eu tinha 1 ano e 8 meses e o meu pai fez uma fitazinha, né? Uma fita cassete, que é aquela menorzinha, que é fita de áudio. E eu gravei 4 músicas. Eu tenho essa fita ainda hoje. Eu gravei 4 músicas, mas assim, ali com a banda do meu pai, valendo ao vivo. Que até na época do meu pai, os LPs, eles eram gravados assim. O meu pai gravou em São Paulo e não era como hoje, que a gente grava separadamente as coisas. Era valendo, né? Até agora, recentemente, teve o filme do Elvis. E eu não sei se você assistiu o filme Sim. do Elvis. Tem uma cena que eu digo, olha, é exatamente assim que o meu pai gravava. Que o Elvis está no estúdio e tá toda a banda ao redor e ele no meio com o microfone, né? Então, essa era uma praxe das gravações daquela época. Até a década de 70, as gravações aconteciam assim, todo mundo junto. Então, eu fui criada nesse ambiente e houve algumas promessas. Meu pai já era de uma gravadora, e houve algumas promessas de que eu faria um compact disc, né, que era o bisavô do CD. Eu ia fazer um compacto com Uhum. 4 músicas, e infantis, enfim. Mas assim, nunca aconteceu. Eu só gravei o meu primeiro CD quando eu tinha 20 anos. 21 anos. Depois que eu me casei. E assim, com todo o suporte do meu esposo. Foi ele que me impulsionou de fato, a começar a gravar. Agora, a música faz parte da minha vida, eu canto na igreja, eu canto fazendo trabalhos missionários a vida inteira. Foi essa a minha vida. Não teve um ponto onde a coisa aconteceu. Aconteceu porque eu já nasci nesse ambiente, né? Mas só gravei a partir dos 20 anos e de lá para cá já se vão aí quase 25 anos, né, de ministério consolidado, com gravação de CDs, DVDs, músicas. Agora, né, nós estamos na era digital. Então, e eu acho isso muito bom, porque hoje eu acho maravilhoso. Por exemplo, eu estou aqui para falar de uma música, que coisa maravilhosa. Né? Antes a gente tinha que esperar lançar um álbum inteiro. Então, assim, eu estou amando esse novo momento, porque facilitou para muitas pessoas, né? Pessoas que às vezes não tinham condições de gravar um álbum inteiro e hoje elas podem gravar uma música e mostrar o seu trabalho. Isso é muito legal. Então foi assim que É começou, né? verdade. É verdade, a gente hoje pode, né, cada artista, né, com seu trabalho, discorrer uma história É, de um álbum, né? é Então, verdade. antes você lançava o CD, como era na época, o disco, né? Eu Sim. lembro do disco, quando a gente tentava, Isso. colocava a agulhinha. Você que está nos assistindo aqui, você pegou essa época, você Ah, pegar a agulhinha e tentar acertar a faixa aonde você queria escutar, era um parto. Era um e, negócio. e, quando, e quando ela pulava, Fala que aí. arranhava. Quando ela pulava e arranhava. Exatamente. Exatamente. Aí você ficava daquele jeito. Oh, meu Deus do céu, eu quero Por ouvir a isso, música ó, aqui. por isso que eu não sou saudosista, não, viu? Porque esse negócio de arranhar, você comprava e era caro, gente. LP era um negócio caro. Aí você comprava e Era. qualquer coisinha arranhava, pronto, você perdia a música, não ouvia mais. O Exatamente. digital é melhor.
Aí você ia desembolsar o olho da cara ainda para poder ter que rever o outro álbum. Ah, É beleza, verdade. era assim. E aí no CD também, quando veio o CD depois, mesmo assim no digital, ainda arranhava, Meu Deus. caía no chão, ah, beleza. Hoje, glória a Verdade. Deus, porque a gente tem as plataformas digitais, a gente vê uma Ou, vantagem, como eu falei, você pode contar uma história dentro de com um álbum, né? certeza. Como você está fazendo, e glória a Deus por isso. A sua transição para o digital foi tranquila? Você conseguiu aprender fácil? Ou foi árduo para poder pegar esse momento? Eu confesso que eu ainda estou aprendendo, né? Eu ainda estou aprendendo, porque assim, é ainda uma tecnologia nova para a minha geração, né? Eu acho que os jovens, eles sempre vão ter mais vantagens nas plataformas digitais, porque eles são desta geração. Eles nasceram com isso. Então, é muito mais fácil para os cantores de 20, 30 anos, muito mais fácil. Agora, assim, para mim foi tranquilo. Quando a coisa aconteceu, quando primeiro veio o zum, 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 não vai existir mais o disco físico, o DVD físico. E aí eu comecei a estudar. E aí eu fui procurar. Eu era uma cantora independente, eu não tinha gravadora. E sempre é mais difícil para quem é independente. Eu passei a minha vida inteira, né, sem nenhuma gravadora. Mas, assim, eu confesso que não foi tão difícil, não. Eu achei, porque eu gostei dessa mudança. Eu acho que a gente pode alcançar mais pessoas, né? Eu consegui chegar em lugares onde eu não podia antes com o disco físico. Então, agora as pessoas podem ouvir as minhas músicas, mesmo nos lugares onde eu nunca fui pessoalmente. Antes a gente tinha que ir. A gente tinha que vender o CD, vender o DVD. Hoje não, hoje eu posso mandar um link da música e a pessoa lá do outro lado do mundo ela vai ouvir. Então, em termos de alcance, eu acho muito legal e eu estou amando esse momento. É claro que existem algumas barreiras ainda que a gente precisa, né, descobrir uma forma de avançar, mas no todo, no geral, para mim foi tranquilo, eu estou achando muito legal, acho que vai melhorar, acho que como é uma coisa nova também, existem alguns probleminhas e a gente vai aprendendo, eu ainda estou aprendendo a estar na Central Gospel hoje, tem sido uma benção para mim, porque eles têm me dado um suporte, principalmente nessa questão de ensinar, né? A gente sempre Sim. participa de lives com algumas plataformas e isso tem ajudado bastante, principalmente a minha geração, que é um pouquinho mais antiga, a aprender. E tem sido uma bênção, porque já que o nosso foco principal é levar a palavra, quanto mais longe a gente puder ir, melhor, né? E as plataformas, elas têm nos proporcionado isso. Eu estou feliz com esse momento. Estou feliz, a gente precisa avançar. Eu sou recente nas plataformas, inclusive existem álbuns meus que eu ainda não consegui colocar, você vê? E eu não consegui porque eu tenho que fazer todo um processo de transformar esses álbuns, de digitalizar esses álbuns. Então, assim, ainda a gente está dando aí alguns passos, mas no geral está tudo caminhando muito bem, graças a Deus. Amém. Glória a Deus, muito bom isso. E essa transição de ser cantor independente e agora na Central Gospel, né? Queria que você contasse um pouquinho para nós como a Central Gospel entrou na tua vida, como eles te descobriram, foi você que entrou em contato? Conta um pouquinho dessa história com a Central Gospel. A Central Gospel, para mim, na verdade, foi uma resposta de Deus, uma resposta de um desejo que eu tinha a vida inteira, né? Desde que eu comecei a gravar, eu sempre vi como a minha maior dificuldade a questão de andar sem um suporte de uma gravadora. Hoje é muito diferente. Hoje o suporte não é como antigamente. Antigamente a gravadora ela fazia tudo para o artista. Hoje, por conta da gente viver esse novo momento, a gravadora ela tem um outro papel. No digital, a gravadora tem um outro papel. Mas assim, eu fui convidada, a Central Gospel entrou em contato comigo através de uma pessoa que eu já estava trabalhando com essa agência, né, que trabalho até hoje. E a agência foi contratada pela Central Gospel. E aí eles apresentaram o meu trabalho lá. E eles entraram em contato e me contrataram. E assim, foi uma resposta de Deus para mim, porque tem sido um suporte importante. Por isso que eu te falei dessa questão digital, né? A gravadora tem toda uma expertise, tem todo ele sabe os caminhos que eu não conheço.
Enfim, tem sido uma bênção na minha vida. A gente está caminhando já há um ano e pouquinho e já lançamos vários trabalhos, agora esse mais recente, e tem sido uma bênção. Entrou na minha vida dessa forma. De uma forma assim, um milagre. Eu creio que foi um milagre da parte de Deus, eu creio que foi uma resposta de Deus, quando eu sinceramente não esperava mais, porque eu já tinha, você perguntou, você bateu nessa porta? Eu já tinha batido em muitas portas. Porque, como todo cantor independente, eu acho que todos fazem esse mesmo. Eu acho que a nossa história é igual, assim, nesse ponto de ir à luta, de batalhar. A gente bate em muitas portas, mas assim, eu recebi muitos nãos e aí eu resolvi ficar na minha, fazer meu trabalho. E quando eu não imaginava, aconteceu. Então, por isso que eu digo, foi um favor de Deus na minha vida, num momento que realmente eu não esperava mais que aconteceria, depois de tantos nãos que eu recebi. Amém. Eu quero mandar um abraço aqui para o pessoal da Central Gospel, grandes parceiros hoje da Rádio Visionária. A Central Gospel é uma das principais parcerias que a gente conseguiu conquistar aí, em nome de Jesus. E sem isso, a gente não conheceria o trabalho da Marilyn. Então, olha, por isso que essas conexões são incríveis, né? De não somente gravadoras, mas diversos selos, enfim. Então, a gente poder acessar trabalhos ao qual antigamente a gente teria que ter cavocar muito mais para poder descobrir, né? Pode falar, né? E assim, são pessoas muito queridas, porque assim, desde o primeiro dia que eu cheguei na Central Gospel, que eles me trataram com muito carinho, com muito respeito. Você sabe o cast que a Central Gospel tem. Ali nós temos grandes nomes, grandes artistas, grandes nomes da música gospel. Eu vou citar só um deles, o Nani Azevedo, né? Que é um ícone da música gospel. E assim, o Nani, ele é uma pessoa tão simples, né? Tão bacana. Ele recebe todo mundo com tanto carinho. Não só ele, mas tantos outros. O Robson já era meu amigo antes da Central, né? Nós entramos muito pertinho. Ele entrou, depois eu entrei. E a gente já tinha uma amizade, né? Fora. Já veio aqui na nossa igreja, enfim. Mas assim, a Daniela Cristina, a Raquel Melo e tantos outros, né? Que eu não vou ser injusta aqui, mas tantos outros, eles me receberam assim um carinho tão grande, porque eu sou quem sou eu na fila do pão, né? Mas é uma família muito, muito querida. A direção foi muito querida comigo, todo o pessoal que cuida da gente lá, enfim, olha, é uma equipe maravilhosa, eu me sinto muito bem acolhida, muito bem tratada. E assim, para mim é especial estar na Central Gospel também por conta da gravadora ser ligada a uma igreja. Eu acho isso muito legal, né? A gravadora ser ligada à ADVE, que é o pastor Silas Malafaia, que é o presidente. Então, tudo isso, assim, para mim é uma alegria muito grande. São pessoas que eu amo, são pessoas que eu respeito e eu quero, assim, poder somar com a Central Gospel enquanto o Senhor permitir. Enquanto eu estiver lá, eu quero somar com eles. Eles têm sido bênção na minha vida. Amém. Que legal, tem sido bênção para a tua vida, tem sido bênção para nós também. A gente poder conhecer o trabalho da Marilyn foi incrível. E eu queria que você contasse um pouquinho, antes da gente falar do teu single novo, né? Os seus primeiros trabalhos pela Central, você já lançou as músicas Até o Fim, Trabalhando em Mim. Meu estagiário, ainda bem que ele anotou certinho aqui. Né? Eu creio que tô certo, né? Acertei, tá. Né? Até o fim, Trabalhando em Mim. É nessa ordem, né? Queria que você contasse um pouquinho sobre esses dois trabalhos, né? Esses dois primeiros trabalhos pela Central, nesse novo momento que você está vivendo. Depois a gente vai falar sobre o seu single novo. Olha, a música Até o Fim, ela que foi a minha primeira música pela Central, essa música ela é muito especial, porque Deus me deu essa canção. Eu não lembro exatamente a data aqui, porque eu tenho tudo isso anotado, mas Deus me deu essa canção quase um ano antes de gravar, ou mais que isso. E ela fala de milagre, ela fala que Deus, né, que eu não vou deixar que os meus olhos, né, possam me impedir de ver o milagre do Senhor. Eu não vou deixar as circunstâncias me roubarem a fé. Então fala disso, de você crer além do que os seus olhos estão vendo. E até usando a questão do nome da rádio, né, que você falou. A visão ela é diferente da vista, né? E muitas vezes a nossa vista ela nos mostra uma situação caótica, mas nós temos que nesse momento usar a nossa visão. A visão ela vai além da vista. E essa música fala sobre isso, que até o fim eu vou acreditar no que Deus tem para mim. Essa música é especial
porque quando a Central Gospel ela entrou em contato comigo no início do ano de 2020, de 2020, eles entraram em contato comigo e 2021, perdão, no início do ano de 2021, e nós já fechamos ali e só veio a questão burocrática de documentação, enfim. E quando eu ia entrar em estúdio para gravar essa música, o meu esposo, ele foi acometido pelo coronavírus, né? Uau. E nós ficamos um ano, tanto meu esposo quanto eu, nós ficamos um ano, porque a pandemia começou em 2020, né? Em março de 2020. Nós ficamos um ano trabalhando assim na frente de batalha aqui, cuidando das pessoas, cuidando na igreja. A igreja ficou fechada aqui 5 meses, de porta fechada mesmo. E depois nós abrimos só com culto online. Aqui foi bem restrito, né? Aí vem aquela questão do Nordeste, que foi bem restrito. E nós travamos uma luta muito grande. As pessoas, meu esposo trabalhou de domingo a domingo na igreja, praticamente os 3 horários, atendendo as pessoas, orando pelas pessoas, entregando cesta básica para as pessoas. Foi um trabalho de guerra. E Deus nos guardou durante um ano, o primeiro ano de pandemia. Nem eu, nem ele ficamos doentes. A gente tinha contato com as pessoas, a gente sempre tem toda precaução, mas Deus nos guardou. E a gente não ia se furtar, né, em ajudar as pessoas. E quando foi, exatamente quando completou um ano de pandemia, no mês de março de 2021, quando eu já estava com a pré-produção da música, o meu esposo foi acometido, né, pegou o vírus. E, na verdade, eu peguei, né, primeiro eu peguei, e depois a gente aqui em casa já nos isolamos e eu passei para o meu esposo. Por acaso, os meus sintomas não foram graves. Eu tive sintomas leves e rapidamente melhorei, assim, tive alguns dias para baixo, mas tive uma melhora rápida. E o meu esposo, o contrário, ele rapidamente ficou muito doente. Então a situação dele evoluiu e eu só vou resumir aqui a ponto dele ser internado. E durante 7 dias eu vivi assim os piores dias da minha vida com ele internado. E assim, porque a gente pegou o mês de março de 2021, foi o pior mês da pandemia, né? Você vai ver entre março e junho de 2021 foi o maior número de mortes, porque foi a segunda ou a terceira cepa desse vírus. Inclusive os médicos não sabiam como lidar. Então a gente pegou uma época de muitas mortes. Aqui na minha cidade morreram muitas pessoas, inclusive pessoas jovens. E assim, era uma época de muito pavor e foi desesperador. Mas assim, Deus agiu de uma forma tremenda, né? E eu sempre sou grata ao Senhor porque Ele levantou pessoas para estar conosco em oração. Pessoas do Brasil inteiro. Nós fizemos uma campanha de oração aqui na cidade, todo mundo orando. A gente recebeu mensagens tão carinhosas de padres, de pessoas de várias religiões que estavam orando pelo pastor Eufrates, né? Porque sabia que o pastor Eufrates fazia um trabalho, né, especial e que não poderíamos perder o pastor, né? Eu sou muito grata a cada pessoa que orou, eu sou muito grata às pessoas que Deus levantou, né, para cuidar de nós naquele tempo. Até o prefeito aqui da minha cidade, na época, ele assim foi uma pessoa muito fundamental para nos conduzir ali, né, para uma internação, porque os leitos estavam lotados. Então, o prefeito da cidade aqui viveu conosco esse momento. E olha que a gente não tem uma amizade, uma aproximação, mas assim, foi um favor de Deus, né? E o prefeito foi muito gentil conosco, a equipe dele, 2 amigos muito queridos que eu tenho. Se eu não me engano, um deles está aqui, né? Que é o Júnior e a Cida, que eu quero citá-los aqui, que eles trabalham aqui com o prefeito da cidade. E foram pessoas muito queridas que nos ajudaram muito naquele momento. E o Senhor moveu, assim, as pessoas de todas as áreas, né? E em 7 dias, depois de 7 dias de internação, só para você ter uma ideia, quando eu fiz o exame no meu esposo, quando nós fizemos a tomografia, ele estava com 40% do pulmão comprometido. E quando ele entrou, quando nós fomos na UPA, isso em questão de horas, para você ver como era essa cepa. Em questão de 4 horas, foi para 60%.
e chegou a mais de 65%. Eu tenho os documentos. Então, o grande problema era a evolução. A pior era muito rápida. E por isso que nós travamos uma batalha muito grande, porque não havia leitos disponíveis. Muitas pessoas, né, tiveram essa luta. Quando surgia um leito, surgia com distância de 200, 300 quilômetros da sua cidade. Então foi uma época de guerra, mas assim, Deus levantou um exército, principalmente em oração, e para a glória de Deus, 7, 8 dias depois, ele recebeu alta, mesmo sem... porque assim, as pessoas elas recebiam alta de melhora, não de cura. Né? A gente recebia alta, ó, você melhorou, mas você vai para casa e vai ficar 30 dias isolado, cuidando. E graças a Deus, né, o Senhor operou. E eu sempre digo isso. Nós perdemos muitas pessoas queridas, nós perdemos muitos homens e mulheres de Deus ao redor do país e do mundo. Né? Não há, e eu gosto de deixar isso claro, eu sempre digo, gente, o favor de Deus me alcançou, não porque eu mereça, porque muita gente boa, muita gente de oração perdeu a vida, perdeu pessoas queridas. Então, eu não merecia, mas o Senhor me alcançou. É o favor, é a graça de Deus. Não é porque a gente ora mais, não é porque a gente buscou, mas eu só tenho a agradecer o favor do Senhor, porque a vida, né, veio para minha casa. E eu louvo a Deus por isso. Eu não tenho palavras para agradecer a Deus por isso. E por isso essa canção se tornou tão especial. Porque quando meu esposo chegou em casa, nós ficamos 30 dias depois cuidando, né? Porque não foi fácil. Eu vou dizer a você, a gente ficou um ano praticamente em reabilitação. Não só ele quanto eu. A gente fez meses de fisioterapia e ainda hoje nós temos sequelas, né, desse vírus. A gente ainda tem. Ele, graças a Deus, muito pouco. E eu que tive sintomas leves, eu ainda sinto algumas sequelas, né? Mas vencemos essa guerra e o lançamento dessa canção foi muito especial por isso, porque ela fala justamente do que a gente viveu nesse período. E depois veio Trabalhando em Mim, que é uma canção assim, uma das mais especiais da minha vida, porque ela fala justamente de você entender que às vezes o problema não é externo. Às vezes Deus não tem que trabalhar em circunstâncias. Muitas vezes o trabalhar de Deus tem que ser em nós. Às vezes a gente não recebe certas coisas ou não acontece certas coisas porque a gente não está preparado, né? E a gente precisa ser trabalhado pelo Senhor. Então, essas são as mensagens dessas canções. E agora, a minha música mais recente que a gente vai falar. Exatamente, pode já falar, música Pra Onde o Vento Me Levar, lançamento há alguns dias apenas aí, já tá rolando, tá bombando aí pra honra e glória do Senhor. Conta um pouquinho para nós sobre esse lançamento, sobre a mensagem que você está trazendo através dessa canção. Eu gostei muito quando eu recebi o material, eu gostei muito das fotos. Você viu o carro antigo, o carro antigo, ficou muito legal, ficou muito interessante. Conta um pouquinho para nós sobre essa ideia. Olha só, as duas músicas Até o Fim Trabalhando em Mim são músicas mais naquela linha pentecostal, pop, né? Que é uma linha que faz parte do meu ministério. Sempre foi o primeiro estilo que eu gravei, né? Eu sempre gostei de músicas assim com uma letra mais profunda, enfim. Mas eu sou uma pessoa que eu não gosto de me prender a fórmulas. Eu não gosto de me prender a determinados modelos que estão funcionando. Eu, como diz o nome da canção, eu gosto de ser guiada pelo Espírito Santo. Então, a minha vida sempre foi assim. Eu não tenho nenhum problema de romper, de quebrar um padrão que vem dando certo. Né? Porque vem dando certo o padrão das músicas pentecostais, mais pop. Mas Deus me deu essa canção há quase 10 anos. E eu deixei essa música na gaveta. Porque toda vez que eu tentava gravar essa música, o Espírito Santo falava para mim, não é a hora, vai chegar o momento. E eu fui gravando outras e outras e outras e outras, e toda vez que eu tentava, o Espírito Santo dizia, não é a hora. E toda vez que eu mostrava para algumas pessoas, pegava o violão e cantava, que música linda, grava. Eu digo, não é agora, vai chegar o tempo. E chegou o tempo. Que sensacional. E chegou o tempo. É uma música diferente de tudo que eu já gravei. O meu produtor musical, ele disse, Merle, é um desafio para mim. E, assim, é uma música que fala justamente daqueles que são guiados pelo Espírito Santo.
né? Nós temos um chamado, assim como você tem o seu chamado. Eu tenho o meu chamado, mas não é só para quem prega, quem canta. É uma música para aquela pessoa que sai de casa de manhã para servir a alguém. Seja o professor que vai para a sala de aula, seja aquela pessoa que vai cuidar, né, de alguém que precisa, que tem necessidades especiais, seja um palestrante, seja alguém que vai ajudar em alguma área, que vai servir a alguém. Todos nós temos a nossa missão, o nosso chamado, e essa canção fala sobre isso. Da pessoa que tem um chamado e que é guiado pelo vento do Espírito Santo. Então essa tem sido uma música muito especial, que eu espero que todo mundo que tem um chamado cante essa canção, traga essa canção, né, para o seu coração. E a ideia de colocar o carro, né, me veio assim no coração o desejo, e nós conseguimos aqui na minha cidade. Nós temos um conhecido que ele é colecionador de carros antigos e nos cedeu com muito carinho, né, esse carro, e eu fui muito grata. Fizemos um cenário ali e realmente foi um resultado. É uma canção muito leve, as fotos foram feitas de forma leve para passar isso, porque eu não sei se você já ouviu isso, mas algumas pessoas, trazendo para a nossa realidade da música e da pregação da palavra, existem pessoas que dizem assim, porque pregar a palavra é tão difícil o chamado, e é um peso. E às vezes a gente vê o ministério como um peso, quando na verdade o ministério, ele é responsabilidade, sim, mas ele é um privilégio. É um privilégio ser chamado por Deus para levar a palavra. Então, é o ônus e o bônus. A gente não pode ver o ministério como um peso. A gente tem que ver o ministério como um privilégio. Que privilégio, né? Como a Bíblia diz, quão formosos são os pés daqueles que anunciam as coisas boas, daqueles que anunciam as boas novas. Então, que coisa bonita é pregar o evangelho, levar a palavra. Isso não pode ser um peso. Então, essa canção ela tem esse foco de evangelismo. É uma canção missionária. É a canção dos missionários, é a canção dos pastores, é a canção dos professores, dos palestrantes, daqueles que têm mudado a vida das pessoas através da sua voz, seja cantando, falando, pregando, seja como for. Você que está aí fazendo, você está usando a sua voz para abençoar pessoas todos os dias, para levar uma mensagem ao coração. Isso é exatamente o que essa canção diz, né? Eu estou indo estrada e vou eu cumprindo o meu chamado, né? E é o que eu digo na canção, para isso eu nasci. Não pode ser pesado para um pássaro voar. Não pode ser pesado para um peixe nadar. Ele nasceu para isso. Nós nascemos para isso. Não pode ser difícil. É verdade, muito legal, interessante. Então, se você quiser ver por acaso as fotos, no nosso Instagram tem, quando a gente colocou o banner de divulgação da nossa live, tá lá o carro com o qual a Marilyn tá ao lado, né? Dá uma olhadinha para você ver que interessante, que legal ficou essa foto, essa divulgação, ficou incrível. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Rafael Ramos, que tá aqui na live. Um abraço, Rafael, nossa conexão aí com a Marilyn. Deus abençoe, um cara, grande parceiro. Também a Cláudia Matos, grande referência no rádio. Nossa, que sensacional ter aqui, o privilégio. Deus abençoe, Claudinha. Tamo junto, em nome de Jesus. Ô Marilyn, dá pra dar uma palhinha da canção aí pra gente? Mas antes eu quero também, pegando o seu gancho aí, eu quero mandar um abraço e um beijo grande para todos que estão conosco aqui na live, todas as pessoas queridas que estão nos ouvindo nesse momento e aquelas que vão assistir depois, né? Porque eu sei que tem muita gente que não pega o ao vivo, mas depois vai assistir. Então, um beijo para vocês, que Deus abençoe grandemente. Eu vou cantar só um trechinho que diz assim: eu vou para onde o vento me levar, eu vou o evangelho anunciar, eu vou para onde o vento me levar, eu vou cumprir o meu chamado aonde o Senhor me mandar. Que seja a nossa canção. Dessa maneira, vamos lá, vamos pregar o evangelho, vamos falar da palavra de Deus e levar a presença do Espírito Santo para essa galera que estão precisam tanto. Vou dar um recadinho rapidinho aqui. Vai fundo. E sabe o que é que eu gostaria que essa canção provocasse nas pessoas? A alegria de poder ser usado por Deus, né? Seja em qual for
um momento, seja qual for o seu trabalho, de repente você é um vendedor, de repente você é alguém que trabalha numa loja, num restaurante, de repente você é um profissional liberal, trabalha aí na feira, seja lá onde for. Se você entender que é um privilégio ser usado por Deus para fazer esse trabalho, que Deus te deu um dom, que Deus te deu um chamado, então é que você canta essa canção para te animar todos os dias a sair de casa e a fazer o seu trabalho, porque o seu trabalho com certeza vai abençoar muitas pessoas. O garçom que está servindo alguém, ele está abençoando aquela pessoa, ele está tornando o dia daquela pessoa muito mais agradável. A manicure que cuida das unhas, o cabeleireiro que está fazendo ali o cabelo, a pessoa que vende a roupa, que vende o sapato, enfim, seja qual for a área de atuação, seja qual for o seu trabalho, você que trabalha na casa de alguém, cuidando de alguém, os enfermeiros, os médicos, enfim, seja qual for o seu trabalho, que você saia de casa todos os dias. Eu nasci para isso, eu estou cumprindo um chamado, estou cumprindo a missão, que você tenha alegria de fazer o que Deus te chamou para fazer. E no seu trabalho que você seja luz, que você possa exercer o seu ministério. Então, meu desejo é que você cante essa canção. E até aproveitando, se você me permite, eu lancei uma campanha no meu Instagram, para que as pessoas façam vídeos mostrando o trabalho delas. Se ela seja o professor, o vendedor, o pastor, o cantor, você vai fazer um vídeo e usar a minha música. E eu vou repostar no meu Instagram. O nome da campanha é Por Onde Deus Me Leva. Então, todas as informações estão no meu Instagram. Então, vai lá e eu quero muito que você participe dessa campanha, porque nós vamos compartilhar com o mundo inteiro aquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos para fazer. Porque eu tenho certeza que todos que estão nos ouvindo aqui têm sido usados por Deus para abençoar e para transformar a vida das pessoas. Amém, com certeza. Então já fica aí para você aí que segue a Marilyn no Instagram aí, já faz o seu videozinho aí, qualquer lugar, você tá limpando o chão ali, vai lá e canta a música e manda, e marca a Marilyn aí pra ela aí olhar, repostar e ver o seu trabalho, ver o quanto você é usado por Deus aonde você está. Então, seja como a Marilyn é da música, eu no rádio, aonde nós estivermos, vamos ser usados pelo Senhor em nome de Jesus. Então, é dessa maneira. Dá um recadinho rapidinho aqui. Ó, a música da Marilyn vai tocar hoje aqui na nossa programação. Já estamos tocando a música Por Onde o Vento Me Levar, né? O nome da música é Pra Onde o Vento Me Levar. Isso. Só que o nome da campanha é a hashtag Por Onde Deus Me Leva. Porque as pessoas vão mostrar onde Deus está levando. Mas a música é Pra Onde o Vento Me Levar. É isso aí. Então não confunda aí, pessoal. Para você fazer o seu vídeo, a hashtag Por Onde Deus Me Leva, tá? O nome da música Pra Onde o Vento Me Levar. Né? Opa, deu uma travadinha aqui na conexão da Marilyn. Vamos aguardar ela retornar aqui. Enfim. Então, deixa eu aproveitar o gancho aqui. Glória a Deus. Para a gente poder dar esse recadinho aqui, que daqui a pouquinho, às 18 horas, estaremos tocando a música nova da Marilyn Caroline aqui na programação. Então, fiquem ligadinhos aqui na Rádio Visionária. Quem quiser ouvir, em nome de Jesus, deixa eu chamar, vamos ver, ela acabou tendo um probleminha aqui. Vamos lá, vamos ver se, acho que ela saiu e deve voltar já, deve ter alguma coisa desconectado aí, mas enfim, enquanto isso eu vou dar um recadinho aqui, tá, gente? Ó, você vai ouvir a música aqui às 18 horas aqui na nossa programação, enquanto isso você vai saturar de ouvir nas plataformas digitais, assistir o videoclipe, por aí vai, tá? Ó, tá vendo essa setinha aqui? Pra você ouvir, ó, você vai seguir a Marilyn, segue a Marilyn Caroline aqui no Instagram, tá? Também aí você segue o perfil da Rádio Visionária. Após essa live, você vai chegar no perfil da Rádio Visionária, tá? E aí você vai entrar lá no nosso site, www.radiovisionaria.com.br. Esse é o nosso site oficial, tá? Você vai entrar lá. Quando você entrar, tá lá na parte superior, tem o nosso playzinho
você clica no play e já vai estar ouvindo a nossa programação. Também temos aplicativo, tá? Você pode baixar o aplicativo que tem sistema Android. Quem tem sistema iOS, baixa o aplicativo, baixa os aplicativos ou Radiosnet ou Deezer, tá? E aí faz a busquinha por Rádio Visionária, você vai poder ouvir a música da Marilyn aqui na programação, tem outras canções também dela aqui, e também outras músicas, enfim, para honra e glória do Senhor. Então hoje, 18 horas, antes do Review Gospel, que são as 10 melhores da nossa programação, você vai poder ouvir a música Pra Onde o Vento Me Levar aqui na programação. Estamos aguardando a Marilyn voltar aqui para a gente poder retomar aqui o nosso bate-papo. Quero fazer uma última coisinha aqui com ela para antes da gente poder encerrar o nosso bate-papo aqui em nome de Jesus. Eu creio que eu acho que às vezes dependendo de como é o celular, né, às vezes ele esquenta muito, né, e por isso às vezes ele sai, tem algumas coisas desse tipo assim. Então, enfim, estamos aguardando ela voltar para a gente poder retomar o nosso bate-papo. Fica aí, tá? Fica aí, vamos aguardar ela aqui. Se não ocorreu nada, tá? Depois a gente fala com ela aqui em nome de Jesus. Mas, enquanto isso aqui, eu dei esse recadinho aí. Ouçam a Rádio Visionária, mas ouçam a música nova da Marilyn Caroline nas plataformas digitais, assistir o videoclipe no YouTube. Vamos abençoar essa ministra do Senhor, que com certeza tem edificado as nossas vidas pela gravadora Central Gospel. Um abraço mais uma vez ao pessoal da Central Gospel, que sempre tem nos tratado com tanto carinho, com tanto amor, com tanta excelência, em nome de Jesus, um dos nossos grandes parceiros aí. Aliás, já vou fazer o convite aqui amanhã, tá? No mesmo horário, às 11 horas da manhã, tem outro artista da Central Gospel. Esse entrou recentemente aí, tá lançando seu primeiro single pela Central Gospel, é o cantor Bira Santos, tá? Ele vai estar aqui com a gente amanhã, às 11 horas da manhã, então já fica o convite para você assistir aqui no Instagram da Rádio Visionária. Deve ter tido algum probleminha no celular da Marilyn, que ela ainda não voltou. Então estamos aguardando aqui ela retornar para a gente poder finalizar o nosso bate-papo. Já estamos no finzinho aqui, em nome de Jesus. Então, glória a Deus, está aí, ela voltou. Vamos lá, deixa eu chamar ela novamente para a gente poder ir para a parte final do nosso bate-papo aqui, em nome de Jesus. Vamos lá, deixa ela retornar aqui, enfim, para a gente ir para a parte final do nosso bate-papo aqui. Tá aí, ela está de volta após um pequeno Gente, a minha internet comercial. caiu. A net caiu. Maravilha! Não, eu tô com um problema sério, que tava dizendo agora pro meu esposo. A gente tá com um problema sério aqui já há alguns dias. Ontem deu um apagão aqui na cidade, sabe? Dessa parte de internet. Enfim, mas aí eu já quero me desculpar com vocês. E não tá tão boa, não. Não, relaxa, tá em casa. Mas olha, deixa eu aproveitar já para te agradecer, porque de repente pode cair aqui. Eu quero agradecer mais uma vez essa oportunidade de estar aqui com vocês. Muito obrigada mesmo pelo convite. Que Deus possa abençoar a sua vida, o seu trabalho e que o Senhor possa prosperar, né, cada vez mais a rádio e cada equipe que integra a Rádio Visionária, que sempre tem me dado um apoio maravilhoso. Muito obrigada a vocês, muito obrigada à Central Gospel e a todos que foram canal de Deus para que a gente pudesse estar aqui batendo esse papo tão especial. E olha, sempre contem comigo, tá? Muito obrigada mesmo. Amém. Meli, para fechar, prometo aí, para poder te liberar, sei que a internet tá variando aí em nome de Jesus, mas vamos rapidinho, mas é rapidinho, eu prometo para poder te liberar. Ficaria aqui o dia inteiro. Glória a Deus, faríamos uma vigília aqui se fosse necessário. Enfim, mas eu quero fazer algo contigo que é um propósito que eu fiz com Deus, com cada convidado que eu trago aqui. Eu fiz esse propósito, eu não sei se você já sabe o que é, se você por acaso já assistiu alguma live nossa, você tem ideia do que seria, enfim, tem algum palpite? Não. Nenhum palpite? Não. Não vou. É coisa boa, tá? Fica tranquilo, tá? Pode ficar tranquilo que eu não vou assustar. Tenho certeza. Bernie, com a tua permissão, eu gostaria de orar pela tua vida, minha irmã, se você me permitir, claro. Claro, para mim é uma honra.
Amém. Pessoal que está aqui nos assistindo aqui, vamos ajudar aqui em oração pela Amém. vida da Marilyn aqui, em nome de Jesus, Amém, ok? amém. Vamos lá. Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, Amém. muito Sim, obrigado, Senhor. Senhor, pela vida dessa serva tão Amém, preciosa do Jesus. Senhor, pela vida da Marilyn Caroline. Senhor, obrigado, Pai, por cada canção que o Senhor tem colocado, Senhor, nesse ministério. E eu creio, Pai, que isso tem despertado, Pai, uma chama, Pai, na vida das pessoas, em nome de Jesus. Que essa canção, Senhor, essa última canção, possa realmente representar o vento do Espírito na vida das pessoas. Amém, Nós estamos Jesus. vivendo um tempo profético, estamos vivendo um tempo, Pai, de céus abertos. E eu creio, Pai, que para onde o vento nos levar, para onde o vento do Espírito nos levar, céus abertos serão declarados. Em nome de Jesus, nós profetizamos, Senhor, sobre a vida da Mary, Senhor, a bênção e o favor do Senhor, para que ela cada dia, Pai, possa avançar no propósito. Senhor, cuide dela em todos os sentidos, Senhor, esse trabalho tão abençoado, Pai, pastoral, Pai, ela e o seu esposo que estão fazendo isso nessa cidade, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor envie os recursos necessários, envie conexões do reino, para que o Senhor possa ajudar nesse trabalho. E eu creio que a tua vontade se cumprirá, Pai. Em nome de Jesus, ajude a tua filha a cada dia, Pai, e que o Senhor possa estabelecer a tua vontade sobre a vida dela, sobre a casa dela, em nome de Jesus. Toda ação contrária caia por terra desde já, em nome de Jesus, e que ela cada dia, Pai, possa crescer no Senhor e na força do seu poder. Nós abençoamos a vida da Marilyn agora, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Muito obrigada, querido. Que é isso, imagina. Para fechar, eu recebi uma impressão do Espírito aqui. Quando eu recebo aqui, eu sempre libero da vida das pessoas, Amém. né? Eu recebi uma impressão a respeito de avanço no teu ministério. Avanço, Amém, um avanço, querido. Eu recebo em nome de Jesus. Assim, Amém. um avanço bem significativo, em nome de Jesus. Amém. Então, Glória a Deus. essa foi uma impressão. Então, eu nunca falo que é Deus que me falou, ou alguma coisa desse tipo, mas eu tive essa impressão dessa palavra, de avanço, um avanço Amém. bem significativo no teu ministério. Então, não sei em que obrigada. momento, mas receba aí, em nome de Jesus, tá bom, minha irmã? Eu recebo em nome de Jesus, querido. Muito obrigada. E eu quero convidar todo mundo para me seguir nas redes sociais e a ouvir as minhas canções em todos os aplicativos de música, Spotify, Deezer, Apple Music, no YouTube tem todos os clipes, lá no canal da Central Gospel, no meu canal do YouTube, Marilyn Caroline. E olha, vai ser muito, muito, muito honroso receber cada um de vocês nas minhas redes e ouvindo as minhas canções, tá bom? Muito obrigada. Amém. Daqui a pouco, então, às 18 horas, estaremos tocando a música nova da Marilyn Caroline aqui na nossa programação. E a qualquer momento você pode ouvir outras canções aqui dela, aqui, em nome de Jesus. É só acompanhar a programação da Rádio Visionária. Agora começamos o Super 120. São 2 horas de música sem intervalos comerciais. Em nome de Jesus, tem muita estreia boa aí. Tem Matheus Brito, tem uma galera aí boa com música nova aqui na nossa programação. Enfim, tem muita música legal aí para abençoar a tua vida nessa hora do almoço, aí aproveita. Vamos ouvir a Rádio Visionária aí em nome de Jesus. E eu já depois vou, vai assistir. Aqui, já vou divulgar. Dessa maneira. Tamo junto, velho. Amém. Então, 18 horas, música nova da Marilyn Caroline na nossa programação. Valeu, gente. Obrigado a todos que nos assistiram. Obrigado, Marilyn. Deus abençoe em nome de Jesus. Essa live vai ficar salva aqui no Instagram da Rádio Visionária para você assistir quando quiser, quantas vezes você quiser. Fique na liberdade. Também estaremos subindo para o nosso canal no YouTube. Então já se inscreve no canal da Rádio Visionária no YouTube. A qualquer momento essa live vai estar lá. E também o áudio dessa live vai estar sendo reprisado na nossa programação. Sempre no fim de semana, então fique ligadinho, em algum fim de semana a gente vai estar reprisando essa live na nossa programação. Fique ligado nas nossas redes sociais. Valeu, gente, obrigado, em nome de Jesus. Deus corre abençoe. Aí, corre na Rádio Visionária agora, vamos ouvir o Super 120. Valeu, gente, obrigado, Mary, Deus abençoe, querida. Valeu, Deus abençoe. Amém.